Muito bem, irmãos, vamos chegar agora em Jerusalém, juntamente com Zorobabel e Josué, continuando, claro, a história da semana passada, em que nós vimos que o novo rei, que destronou o Império Babilônico, que agora assumiu, Ciro, rei Medo-Persa, autorizou os judeus a voltarem para casa, para a terra prometida, e já vimos todo esse contexto, e foram as 50 mil pessoas que voltaram, e agora vamos examinar a chegada deles lá. 70 anos no cativeiro, 70 anos Jerusalém destruído, com algumas poucas pessoas que ficaram lá, do tempo que Nabucodonosor destruiu a cidade e levou todos cativos, alguns ficaram lá, mas tudo destruído, o templo, a cidade, o muro da cidade, tudo. Então nós vamos aprender agora algumas coisas com a chegada deles lá. Vamos a Esdras capítulo 3, livro de Esdras, depois de 2 Crônicas, é um livro não muito lido, pelo menos em pregações. Esdras capítulo 3, versículos 1 até o 6, a primeira parte do 6, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, uma história passada 2.500 anos atrás, num contexto diferente, cultura diferente, língua diferente, mas que está registrada na Tua Palavra e que nos transmite verdades e princípios que nós podemos colocar em prática hoje. É só ler com os olhos em que o Espírito Santo ilumina, pedindo sabedoria a cada um de nós para absorvermos o que está escrito e, em vez de considerarmos apenas uma história interessante, num registro de Israel, mas muito mais do que isso, matéria-prima para o nosso viver hoje, em pleno século XXI aqui no Brasil. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergar isto e a saber o que separar do que é passado, do que é outra cultura, do que já não é mais válido quanto a contexto, e o contrário, o que é sim ainda totalmente válido com base nos teus princípios, inclusive neotestamentários, e que pessoas sem Cristo aprendam o que o cristianismo verdadeiro ensina,
que é o que está registrado aqui nas Escrituras. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então vemos aqui fala que é no 7º mês do calendário deles, então mais ou menos uns 3 meses depois que eles chegaram de volta, 70 anos depois, voltando para a Terra Prometida, eles se fixaram cada um na sua cidade. E depois disso, se reuniram em Jerusalém, se concentraram então em Jerusalém. E sob a liderança do sacerdote Jesua e do líder civil, o governador Zorobabel, edificaram o altar para oferecerem sacrifícios conforme a lei de Moisés. É interessante observar, e aqui nós vamos focalizar este ponto um pouco, que de tudo o que deveria ser construído, o templo estava arrasado, como já comentei, até os alicerces do templo precisaram ser refeitos, mas de tudo o que precisava ser construído, o altar foi a primeira providência deles. Por quê? Porque não logo os alicerces do templo e outras partes do templo? Porque o centro da adoração a Deus, na época, era baseado no sacrifício de animais. E era ali no altar onde eram feitos os sacrifícios. Vamos para o mais importante, tanto que o título que eu coloquei na pregação, entre vários que eu poderia ter posto, primeiro o mais importante. O que é o mais importante? Para começar do zero. Primeiro passo, construir o altar. Porque precisamos começar a sacrificar a Deus. Os animais. Por que tanta importância no sacrifício de animais? Não era mais importante ter feito um púlpito para pregar a palavra, ou explicar a palavra, ou alguma escola, ou coisa assim? E é bom sempre nós termos isto em mente. Especialmente quando vamos ver o Velho Testamento, vamos ver muitas coisas diferentes do Novo. E entender que a adoração na época, antes de Cristo, era baseada realmente em sacrifícios. Tudo em torno do templo, tudo no templo girava em torno dos sacrifícios. Por quê? Qual é a base, ou o que está na base disto? Deus é santo. O Deus Criador é santo. E não pode ter comunhão com o pecado. Sendo o pecado qualquer coisa que desagrada e fere esta santidade de Deus. O homem é pecador, ou melhor dizendo, tornou-se pecador. Não foi criado pecador, tornou-se pecador inveterado, por natureza. Entrou na própria natureza do homem o pecado a partir de Adão e Eva. Então, o pecado impede o homem de se aproximar de Deus. Interessante que em Isaías capítulo 59, há uma passagem que toca neste princípio, quando Deus fala assim, Isaías 59, 1 e 2, eu já cheguei lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Não, Deus não está salvando porque a mão dele encolheu, e ele não consegue mais esticar a mão para nos salvar. Deu uma paralisia na mão de Deus e ele não consegue mais. Não. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir.
Ah, porque ele não ouve, coitado, ele ficou surdo, a gente grita, 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 pede ajuda, pede socorro, e ele não ouve. Como é que ele vai salvar alguém que está gritando se ele não ouve? Não, não é isso não. Deus não está paralítico da mão, Deus não está surdo, não. Então qual é o problema? Versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação. Essa passagem é fantástica para mostrar isto. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, olha o peso em cima do pecador, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Jeremias, capítulo 5, versículo 23 em diante. Como eu não vou desenvolver essas passagens, apenas citar, você pode esperar apenas para ouvir a minha leitura. Diz assim, Jeremias 5, 23 em diante: mas este povo é de coração rebelde, contumaz, rebelaram-se e foram-se. Não dizem eles mesmos: temamos agora ao nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da saga. As vossas iniquidades desviam estas coisas. Agora falando até das bênçãos materiais de Deus, que na época do Velho Testamento era uma maneira de medir como o povo estava se dando com Deus, se Deus estava sendo devidamente agradado ou não, através de bênçãos materiais. Hoje, isso mudou um pouco, depois da vinda de Cristo, eu não vou explicar. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então, para se aproximar de Deus, a pessoa precisa ter seus pecados perdoados. Alguma coisa tem que ser feita com relação aos seus pecados, para que Deus possa admitir algum tipo de contato com o pecador. No livro de Hebreus, nós lemos o que resume tudo que está no Velho quanto à questão de sacrifícios. Não vou lá, mas é curtinha a frase, Hebreus 9, 22, porque sem derramamento de sangue não há remissão, obviamente, de pecados. Agora, não vai me perguntar por que Deus exige derramamento de sangue para poder perdoar pecados. Poderíamos dizer que ali representa a vida da pessoa, como Deus colocasse a vida, mas eu não vou entrar nesta pergunta, por quê? Aí tem que ser outra pregação. Mas o fato é que é assim. Então, para haver alguma possibilidade de perdão de pecados, e, portanto, uma certa aproximação que Deus se permita ter com o pecador, ou melhor dizendo, o pecador com ele, tem que haver derramamento de sangue. E mais, sangue inocente, um sangue de alguém que não tem pecado. Ou seja, mesmo se alguém dissesse assim: então tem que haver derramamento de sangue para poder perdoar pecado e me aproximar de Deus, tudo bem, eu derramo meu sangue. Eu desejo comungar com Deus, sim, então eu vou me imolar. Eu vou oferecer meus 6 litros de sangue, todo, vou deixar vazar tudo, sair tudo de sangue que eu tenho, para poder então, mesmo morto, Deus me aceitar. Infelizmente não dá, não daria. Por quê? Porque cada gota de sangue seu é contaminado. O que quer dizer isso? Ele pertence a um pecador. É isso. Então não precisa nem os 6 litros, porque nem uma gota resolve, porque é sangue contaminado de pecado. Agora, não é o sangue em si, se botar no microscópio, não vai ver alguma molécula de pecado ali dentro.
mas ele pertence a um ser humano pecador. Então, não vale. E é aí onde entra o plano da salvação. Segunda pessoa da Trindade se dispôs a se tornar homem num milagre, numa intervenção divina do mais alto grau de poder. Ele adquiriu corpo humano, sangue correndo nas veias, nascido de mulher, não de homem, porque ele foi gerado no ventre de uma virgem pelo próprio Espírito Santo. Então desenvolveu-se um ser humano dentro do ventre daquela virgem, e ela então teve a criança, e ali nasceu um bebê, com sangue humano correndo nas veias, desta vez não contaminado. Não veio de homem algum, veio de um ser humano, Maria, mas o pai humano não teve. O Espírito Santo substituiu poderosamente na geração daquele ente santo, como o Evangelho chama o Senhor Jesus Cristo. Então ali estava um ser humano, finalmente, que tinha um sangue absolutamente puro, porque a alma dele era pura. E aquele sangue poderia ser aceito por Deus para remissão de pecados. Hebreus 4:15. Agora é bom você ir lá. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, vírgula. Se quiser grifar, é bom. Mas sem pecado. E aí está uma doutrina básica sobre a pessoa de Cristo, a salvação que ele operou na cruz e tudo mais. É básico isto. Passando a página para Hebreus capítulo 7, versículo 6, nós vamos ler. Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, olha aí, tão santo como Deus é santo, santo por si só, inculpável, sem mácula. Na realidade, quando diz santo, no sentido absoluto da palavra, não precisava mais dizer sem mácula, não. Mas diz, aliás, não precisava dizer inculpável, não. Ele é santo, mas ele colocou o autor sagrado inculpável. Aí depois de dizer que era santo e inculpável, não precisava dizer que era sem mácula, já estava sobrando informação. Não, mas ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo, sem mácula, 3 expressões que expressam a mesma verdade, totalmente puro, separado dos pecadores, não tem nada a ver com os pecadores, não tinha comunhão íntima com pecadores, no sentido de não pertencia à classe. Não é que Jesus não sentava ao lado de um pecador, mas não pertencia à classe dos pecadores. E continua, feito mais ágil do que os céus e tal, e continua a passagem, mas eu quero focalizar neste aspecto da perfeição de Cristo, e o sangue dele ser absolutamente puro. E do capítulo 9, versículos 11, aliás, vamos para 1 Pedro, essa passagem são 4 versículos, e eu já li 2 passados que deixam isso muito claro. Não precisamos mais dessa comprovação. 1 Pedro 2 e 22. Apesar de que nós estamos falando do mesmo assunto aqui.
21, 1 Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, porque ele tal, e continua a passagem. Então fica claro que o Senhor Jesus Cristo tinha plenas condições de se oferecer a Deus como sacrifício, derramar literalmente o seu sangue, sangue este do qual nos lembramos hoje pela manhã, quando comemoramos a ceia, naquele cálice que simbolizava exatamente aquele sangue que ele literal e fisicamente derramou na cruz. Mostramos que o sangue dele não tinha nenhum tipo de poluição, porque a alma dele não tinha. Mas, pastor, o senhor foi longe, partindo lá do altar, que começaram a fazer lá em Jerusalém, altar para matar animais, e os animais, o que tinham a ver com isso? Apontavam para Cristo. Só isto. Apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo veio, cessou a necessidade do sacrifício de animais, mas antes dele vir, a adoração a Deus precisava ser feita por meio de sacrifícios de animais. Era exatamente o que a lei falava sobre, dava instruções e tudo mais, diversos tipos de animais, a forma de sacrificá-los, diversos tipos de sacrifícios e tudo mais que veio junto com a lei de Moisés, como nós vimos aqui, inclusive a descrição com as luzes novas do seu tempo, suas festas, tudo. Mas o centro da adoração a Deus eram os animais, não pelos animais em si, e como o próprio livro de Hebreus diz, outra parte que eu não li, o sangue de bode e de ovelhas não tem poder para perdoar pecado de ninguém, não. Como é que pode? Uma ovelha morre, por isso meu pecado é perdoado. Não o meu, mas de um judeu lá na época que o sacrificou. Quer dizer que aquela ovelha, mesmo não tendo defeito físico que a lei exigia, que eles, animais, fossem perfeitos, como animais. Uma maneira de mostrar a perfeição do sacrifício que viria de um homem com sangue humano e que seria aceito por Deus, porque não teria pecado nenhum, perfeito. Então a perfeição dos animais era uma forma de apontar também para a perfeição, a pureza do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, voltando para a nossa história, aí está explicada a vital importância de que eles começassem construindo o que era mais crucial na adoração deles, que no caso era o altar. Então, após concluírem o altar, imediatamente começaram a oferecer holocaustos de manhã e de tarde e tudo mais. Eles estavam ansiosos para isto. E só podia sacrificar animais num lugar que Deus apontaria, que no caso, depois de alguns outros, acabou sendo em Jerusalém, e ali ficou marcado como sendo o lugar que Deus aprovava para sacrificar, e o templo em Jerusalém. O templo foi destruído, então eles não poderiam, obedecendo às escrituras da época, quer dizer, na época, até a época, que era a lei de Moisés, não poderiam chegar lá na Babilônia e sacrificar um animal, construir um altar. Para que tanta confusão para fazer um altar em Jerusalém? Por que não fez logo lá na Babilônia? Porque era proibido, não podia, era alta infidelidade a Deus. Mas eu não aguento mais de vontade de fazer um holocausto a Deus aqui, eu vou fazer em Jerusalém mesmo, aqui em Babilônia mesmo. Não faça não, é proibidíssimo. Então os judeus fiéis estavam ansiosos
para começar a sacrificar. E expor a Deus, abrir a Deus o coração e confessar os seus pecados e tudo mais que fazia parte de uma correta adoração a Deus naquele contexto. E sem os holocaustos, sem o altar, estava travado tudo aquilo. Aí a gente entende então, porque antes mesmo dos alicerces, eles começaram logo a fazer o altar e a sacrificar. Agora, duas observações aqui. Primeira, no versículo 2, vamos botar Esdras 3. Versículo 2. Lá no final. Como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Versículo 4. Como está escrito. Aí lá na frente. Segundo o número ordenado. Ou seja, fizeram questão de seguir rigorosamente o que estava escrito na lei. Agora, interessante. O mesmo povo, ou um pedaço, uma parte do mesmo povo que tinha sido exilado 70 anos por muita iniquidade, muito pecado, muito afastamento de Deus e da sua palavra. Esse mesmo povo agora, claro, um pedacinho dele, que eram 50 mil, um pedacinho até razoável, ele agora quer voltar a se relacionar com Deus de uma maneira correta. De uma maneira correta. Não é que lá não estivessem fazendo, um judeu fiel lá na Babilônia, não tinha maneira nenhuma de se comunicar com Deus, poderia orar a Deus e ter uma relação com Deus pelo seu próprio coração e dizendo, eu não te sacrifico porque eu não posso, eu estou longe da minha terra, nem templo tem mais lá, nada. Claro, podia pensar em Deus, orar a Deus, ser fiel a Deus, dentro daquelas circunstâncias, mas agora que eles tinham chegado em Jerusalém, agora nós temos um monte de regras a seguir. Está tudo na lei de Moisés. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Animal tal, e faz isso, e faz aquilo, e sacrifica de manhã, e sacrifica de tarde. 2 holocaustos por dia, da forma tal e tal. Tudo certinho. E depois de 70 anos sem cumprir coisa nenhuma disso, porque era impossível, não é nem que não quisessem, mas agora eles voltaram e queremos fazer tudo conforme está escrito, como era no começo, como era antigamente, do mesmo jeitinho. Vocês devem ter visto, eu já vi pessoas que entram no cristianismo, e até de uma forma boa, correta, fiel, até onde a gente pode ver, depois se afasta, de alguma maneira se afasta. Mas em vez, depois de um certo tempo, de voltar para o mundo mesmo, e voltar a ser ateu, sei lá o que ele era antes da tal da conversão, ele toma um rumo semi-cristão. Já vi isso acontecer. Em que a Bíblia só fica sem graça, pastor ali só pregando a Bíblia, e tem tanta coisa somando Bíblia com alguma outra coisa, alguma pessoa mais inteligente, ou aparentemente mais inteligente, ou mais moderna. Eu conheci um amigo, se converteu e tal, e depois se afastou, totalmente. Aí eu me encontrei com ele, num aniversário. E aí, tudo bem? Tá. Disse, rapaz, eu tenho estudado umas coisas tão interessantes, é mesmo, é o livro de Eclesiastes. Digo, que legal. Pois é. Lá fala no fio de prata, não fala? Digo, fala. Fio de prata, pois é. Aquele fio de prata é interessantíssimo. Você estudou aquilo? Digo, não estudei muito sobre fio de prata, não. Aí você precisa estudar, porque tem um mestre judeu, tá, pronto. Aí disparou a falar do tal do fio de prata, de acordo com o mestre judeu tal, da época tal, totalmente estapafúrdio com relação às escrituras que ele conhecia, que eu conhecia, e participamos da mesma igreja há anos, e ali estava alguém
falando da Bíblia, falando da Bíblia, citando o livro de Eclesiastes, com uma mistura de Bíblia com um judaísmo esquisitíssimo. E até hoje ele está nessas coisas aí, cada vez mais confuso. Mas não tem coragem de dizer assim, a Bíblia não serve para nada. Vou obedecer a Bíblia coisa nenhuma. Eu vou a outro rumo. Curioso isso. Não, a Bíblia está ali. De alguma forma, é coragem. Alguém que foi cristão, pelo menos, ou nasceu numa cultura cristã, mesmo num termo de uma maneira bem larga, é difícil. Especialmente alguém que já abraçou o cristianismo de uma maneira bem forte e bem próximo do cristianismo verdadeiro e se afastou, mas ainda quer de alguma forma segurar algo de bíblico na sua convicção. Quando a solução, se quisesse retornar, seria simplesmente a boa e velha e antiga Bíblia. Nada mais, nada menos. Não quiser voltar para a mesma igreja de onde saiu, ouvir o mesmo pastor, as mesmas pregações e tal, não tem problema. Mas vá para uma igreja onde a mesma palavra de Deus é pregada. Não acrescente nada, não tire nada, não tente modernizar nada. Eu já tenho dito isso algumas vezes. Quando você vê um pregador, por mais elegante que seja, que melhor fale, falando em releitura da Bíblia, saia de perto, desliga a televisão, desliga o computador, desliga da tomada, saia de perto. Releitura, é um termo perigosíssimo, não é o termo em si, coitado do termo, mas é o que está por trás disto. Uma releitura é ler de uma maneira diferente, de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais atualizada, que apela mais hoje à mente tecnológica das pessoas, dos jovens, e haja invenções para poder tornar a Bíblia um pouco mais palatável. Mas a Bíblia não é para ser palatável a ninguém, ela é para ser autoridade de Deus. E para a pessoa se dobrar diante dessa palavra, reconhecer que é pecador e pedir salvação a Cristo. A Bíblia serve para levar a pessoa a este ponto. Se não levar, você pode ouvir a Bíblia 1 ano, 2, 5, 10, 20, e não adiantou coisa nenhuma para a sua alma, a não ser ouvir coisas bonitas. Mas não serviu para a sua alma, não tem um culto que sirva para a sua alma. 10 cultos, 20, 1000. Ler livros, decorar a Bíblia toda, não adianta, enquanto você não pegar a doutrina bíblica pura, não aplicar para a sua alma e dizer, se a Bíblia diz que eu sou pecador, então sou, e que Deus é santo, então é, e que veio Cristo, sem ser pecador, tornou-se humano com sangue nas veias, derramou aquele sangue por mim, morreu, ressuscitou, voltou, e hoje me oferece o sangue dele para perdoar os meus pecados, e eu vou entregar o meu ser à pessoa de Jesus Cristo, e eu vou fazer isso agora. Isso é conversão, uma vez sendo levado a esse ponto pelo próprio Espírito Santo de Deus. Isso vai resolver a situação da alma daquela pessoa. O resto é resto. Não adianta. Coisa nenhuma. Fiquei preocupado quando um dia essa igreja recebeu uma grande doação, como vocês sabem. E a pessoa que doou não era um crente confesso, mas já era um ancião. E ele sabia, a gente já tinha dito várias vezes para ele, meu pai, pastores conhecidos, mas nós temos que dizer para ele de alguma maneira, de novo, que não pense que essa doação enorme vai ajudar na alma, na salvação da alma dele, quando chegar a morte, que estava perto, porque já era um ancião, e morreu pouco tempo depois, de fato. E nós dissemos, com jeito ali, obviamente, com elegância, mas dissemos, não podíamos deixar de dizer, não pense que isso vai acrescentar alguma coisa à sua alma para se tornar mais agradável a Deus. Não foi nessas palavras exatas, é óbvio. Então fica aí, você que um dia
que pode se distanciar qualquer dia, espero que não, ou que conversa com alguém nessa situação, fica a lição. A Bíblia pura e simples em qualquer época da sua existência. Eu sei se você é fiel hoje, se amanhã não está sendo muito fiel, e está muito infiel daqui a uma semana, um ano, não importa. Quer voltar? Volte. Com base na Bíblia. E graças a Deus pela misericórdia dEle, que sempre estende as mãos para qualquer um que volte arrependido para o colo dEle, para o abraço acolhedor dEle, com base nas Escrituras. A segunda observação, está no versículo 3 que eu queria fazer, é que diz assim: ainda sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram holocaustos e tal. É curioso isto. Eles eram recém-chegados, não tinha exército para protegê-los, apesar de que tinha autorização do rei, mas não tinha um exército ao redor deles, protegendo militarmente com força. E uma coisa importantíssima, o muro da cidade, que na época era crucial para a defesa de uma cidade, estava destruído. O muro de Jerusalém. Vocês sabem quanto tempo depois o muro foi construído? Quase 100 anos depois disto, com Neemias, noutra fase. Então, eles estavam com medo de povos ao redor, pessoas ao redor, e que poderiam ficar inimigas dele, e de fato ficaram, vamos ver depois, não sei nem se vão ter a oportunidade de ver, mas houve muita oposição ao que eles queriam fazer, e houve risco físico, inclusive de ataques e tudo mais. Então, eles estavam expostos, sem exércitos, sem muro, mas não se intimidaram, ainda sob o terror dos povos de outras terras. Eles estavam com medo, com razão, em termos de proteção mesmo física, estavam expostos, mas não deixaram de fazer o que Deus esperava deles, ou seja, o que eles precisavam fazer. E aqui está um grande exemplo para nós, que servimos a Deus, e também temos de nos expor a perigos enquanto trabalhamos, enquanto vivemos. 1 Pedro 5 e 8, os que sabem de cor já sabem onde eu vou bater. Alguém quer dizer uma palavra? Ninguém arrisca, tudo bem. Leão. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro, assim você me assusta, e é o que eu quero fazer. Acho que Pedro responderia de pronto. É apavorante um negócio desse, você vem dizer para mim que o poderoso diabo, muito poderoso diabo, Satanás, é meu adversário pessoal, e como um leão que ruge, não é um leão pacífico, ou um leão que acabou de comer muito e está com sono. Ele ruge como um leão que está com fome, querendo comer, querendo matar para comer. E o leão não sabe fazer outra coisa quando está com fome, é matar e comer. E você vem dizer para mim, que já sou meio medroso, tenho medo até de cachorro e mais de um leão. Eu fico imaginando alguém, você está na rua um dia, e alguém gritar: tem um leão solto, tem um circo ali pertinho, um leão se soltou. E já aconteceu isso. Primeira reação, quando alguém ouve isto, é querer se proteger num lugar bem escondido. É a primeira reação. Correr e se esconder e ficar quieto. Quieto, e se for lugar meio escuro, melhor ainda, porque o leão não vê. Ficar quietinho ali sem chamar a atenção. Pois o crente vive diariamente com a realidade de um leão solto ao redor, faminto, desesperado,
para devorar alguém. Tendência natural, não chamar a atenção do leão. Ficar quieto, o mais quieto possível. Claro, é natural, é autodefesa. Mas, ao mesmo tempo, o crente fiel precisa servir a Deus, pregar o Evangelho. E, ao fazer isso, ele brilha. Porque ele é o quê? Do mundo, o crente fiel? Luz do mundo. E o mundo que vive em trevas, e qualquer ação que agrada a Deus, mais brilha. Mais atenção ele atrai do leão. E do mundo que é servo desse leão, submisso a esse leão. Resultado: muitos crentes se intimidam e por puro medo param de brilhar. Se Deus não fosse confiável, seria uma ótima explicação. Motivo: medo. Eu não vou chamar a atenção de alguém tão poderoso como o diabo e tão ansioso para me pegar e me devorar. Só que Deus é totalmente confiável. Confiável nas suas intenções benignas para conosco e confiável no poder que Ele tem para cumprir essas intenções benignas. Então, Deus é confiável em todos os aspectos, na intenção e no poder. Cada vez que o crente deixa de honrar a Deus, deixa de servir a Deus por causa de medo do inimigo, ele está desonrando, tirando a glória, ou como que subtraindo da glória de Deus, desconfiando que o inimigo é mais forte do que Deus. E que, infelizmente, Deus não vai conseguir nos proteger. Ou não quer, ou não consegue. De duas, uma. Porque se Ele quer e consegue, Ele vai proteger. E o crente compromete a sua comunhão com Deus por causa deste medo. Compromete a Deus o seu serviço a Cristo por causa deste medo. Toda a sua vida cristã é comprometida. E fica uma vida quieta demais, exageradamente quieta, como que escondido o tempo todo para se confundir com as pessoas ao redor e não chamar a atenção do mundo. Não chamar a atenção dos súditos do leão e não chamar a atenção do próprio leão. Falta de confiança em Deus. Ah, mas minutinho, pastor, e os mártires? Deus não protegeu mesmo? Claro, Ele não quis. Ele não disse que Ele tem poder para proteger, Ele não quis. Então, Ele não quis. Então, mas não disse que a intenção dEle é melhor possível para nós? Sim. E a intenção dele foi a melhor possível com aquele mártir deixar que o leão o destruísse. Sim, Deus tem seus propósitos. Deus se santificou com aquilo. Deus se glorificou com aquilo. Como disse alguém, o sangue de mártir é semente. Para crescer crentes fiéis. Então, é claro que Deus não protege muitas vezes dos dentes do leão. Ele quer sim. Não é falta de poder. E a vontade de nos ser benéficos está lá cumprida. Perfeitamente. Podemos até nem entender 100% tudo que envolve isto. Porque tem crueldade no meio, sobre os filhos de Deus, muita malvadeza, muito sofrimento infligido. E isso às vezes nos choca um pouco. Mas chocando ou não, é fato de que Deus é benigno e quer o melhor para os seus crentes. Mesmo que esse melhor seja perecer nas garras e nos dentes do leão.
Mas se ele quiser proteger, ele protege de 1000 leões, não só de um. Então, vamos continuar, mas ficando com o belo exemplo dos judeus daquela época, em Jerusalém, que não se intimidaram com os povos ao redor, estavam com medo, estavam desprotegidos, sim, mas fizeram o que tinham de fazer. Muito bonito. Faça, meu irmão, minha irmã, o que você tem que fazer por Deus. Pastor, isso vai me expor? Vai. E está cada vez mais perigoso ao nosso redor. Cidade após cidade atacada por terroristas de uma maneira terrível, pelos islamitas radicais. Sim. E estão chegando no Brasil. Sim. E vão chegar mais ainda. Vão. E vai ficar mais perigoso ainda. Vai. Vai. E você conclui o quê? Vai andar aí se escondendo por baixo das mesas do leão? Se escondendo do leão embaixo das mesas deste mundo? Se exponha e brilhe. E deixe que Deus dê a você o resultado que Ele queira dar. Voltando de novo a Esdras, capítulo 3. Agora versículo 6b. E o 7. Diz assim... Eu vou ler o 6 inteiro. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Já explicamos? Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Irmãos, esse porém aqui é um espetáculo. No meio do versículo 6. Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Muito bem que vocês começaram fazendo o altar e sacrificando neste altar, ótimo. Porém, faltava o templo em si. Não poderiam se acomodar só porque o principal, o básico, estava feito. Ótimo que fizeram o mais importante, mas tinham agora de tomar providências para continuar a obra que era muito grande. E o próximo passo que era? Os alicerces. Então, sem demora, providenciaram, como vocês viram aqui, pedreiros, carpinteiros, para trabalhar com madeira de primeira qualidade, vinda lá do Líbano, que eles encomendaram. Sabe que às vezes falta alguém para lhe dizer, irmão, você tem até ido bem na vida cristã. Porém, por falta deste porém, muitas vezes você se acomoda e se esquece do alvo do crente, que é se aperfeiçoar cada vez mais na sua vida, tendo Cristo como centro. Um alvo contínuo e constante. E você pensa, não, mas eu não sou perfeito mesmo, eu nunca vou chegar num alto nível de perfeição, eu já alcancei o que eu pude. Na minha pequenez, na minha fragilidade, eu já me esforcei muito, já está bom, eu estou satisfeito. Reconheço que tenho meus defeitos, não estou aqui com arrogância nenhuma, não estou dizendo que eu sou perfeito, estou dizendo o contrário, não sou perfeito. Agora, se eu estou tirando um 6,5, 7 aí, eu nunca tirei mais do que isso na escola mesmo. É meu jeitão. Eu não sou de tirar 9, 10 nas coisas. Eu acho que eu vou com 6. Na minha vida cristã, 7. Aqui por lá tiro um 8. E vai ficar por aí mesmo. Se falta mais alguma coisa, é secundária, as básicas eu já faço, que é isso. Então eu já estou aqui. Agora, eu não creio que tem um dia que o crente para e pense desse jeito que eu estou colocando, não. Assim, friamente, aqui eu não vou progredir mais nada e tal, já cheguei no meu limite, tudo, pelas minhas imperfeições, mas eu
tem minha notinha aí razoável, ele não vai pensar assim de uma maneira tão clara, não, creio eu que não. Mas a mentalidade, a atitude é esta. Se acomoda. Se acomoda. Diácono, 1, 2, 3, 4, 5, 8 anos que eu sou diácono já. Pouca gente é diácono, hein? Eu sou há 8 anos seguidos. Que coisa boa, pois é, está vendo? Eu já fiz isso, fiz aquilo. Leio a Bíblia uma vez por ano, ou 2. Não, tá bem. Falo de Cristo, meus amigos aqui e acolá, quando eu posso. Isto é armadilha do diabo. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de atitude. Quer dar um pequeno passeio comigo? Pois vamos. Agora eu vou ligeiro. João 15 e 2. Ah, como esse diabo é sagaz. E nos engana com palavras bonitas, raciocínios razoáveis, à primeira vista. E a gente andando em cima de uma armadilha. João 15 e 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, no caso, o corta. E todo que dá fruto, ele deixa como está. Já está dando fruto mesmo, não é isso? Não? Então o que é? E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Querem mais claro do que isto? Para mostrar que o crente não pode se acomodar com os frutos que ele está produzindo. Curiosamente, Jesus não disse aqui, não, bom, é que eu estou falando aqui, é o cabo que produz 3 frutos. Agora, o que produz 30, aí já não precisa limpar tanto, né? Então, nada a ver com quantidade absoluta. Não, está produzindo 30, o Pai vai limpar aquele galho ali para dar mais fruto ainda, que é 60. Ah, é 60, eu quero agora 90. E assim vai. E o que está dando 2 frutos, ele quer 4. Não para. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, é famoso, porque ele começa. A carta é famosa, que começa com Paulo elogiando 3 coisas dos irmãos de Tessalônica. Bonito. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, damos sempre graças a Deus por vós todos, mencionando em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da 1, operosidade da vossa fé, 2, abnegação do vosso amor, 3, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, continue assim, irmãos, e amém. Passa a página para o capítulo 4. Finalmente, irmãos, já chegando perto do fim da carta, da mesma carta, óbvio, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, coerentemente, como ele tinha reconhecido no início da carta, coerentemente, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Mesmo princípio. Absolutamente o mesmo princípio. E por questões de tempo, eu infelizmente vou pular. Filipenses 1:9, 2 Pedro 1, de 5 a 8, depois vocês vejam lá no site. Mas que mostra o mesmo princípio da Bíblia. Ou seja, nunca o crente deve se sentir completo naquilo que haveria de fazer. Fiz o que era para fazer, encerrei. Não. Até Paulo, quando ele fala que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, ele está ali no final do ministério dele, como apóstolo, o ministério de um gigante. Com certeza havia um aspecto no coração de Paulo, em que ele, enquanto vivesse, ainda tinha algo a cumprir. Eu posso imaginar Paulo pregando o evangelho para o soldado que o matou, pregando o evangelho. Agora,
a missão gigantesca dele já tinha cumprido, já estava terminando os dias dele. Tudo bem, é como alguém que chega, um pastor, um missionário, um professor de faculdade, se aposenta ali e terminou aquela atribuição mais forte, mais intensa. Mas, na realidade, enquanto cada crente vive, ele não pode dizer, não, eu terminei minha carreira, guardei a fé, não prego mais para ninguém. Faça isso não. Pregue para o enfermeiro da UTI, antes do seu último suspiro. Não pare de querer progredir e nunca se ache suficientemente fiel ou trabalhador, ou seja o que for, para Cristo. Mudam as condições, sua idade, sua energia, claro, como eu estou colocando aqui, tem a forma de servir, a intensidade do serviço, isso vai mudar. Ninguém vai esperar de um servo de Deus de 30 anos o mesmo tipo de serviço físico e intenso com um de 70, 80, não vai. Mas o porém continua lá. Sabe quando é que vai deixar de haver esse porém na sua frente? Nunca. Nesta terra. Você sempre terá defeitos, falhas, obras incompletas, atitudes fracas, então sempre você estará longe do ideal que é Cristo. Então seja mais atento aos poréns que Deus colocar no seu coração, seja através de leituras, de pregações, de conversas com amigos, esteja atento para os poréns. Poréns, espetacular esse porém do versículo 6 de Esdras 3. Eles fizeram o altar, porém, o templo ainda precisava ser construído, inclusive com os alicerces. Aqui ainda vai uns 30 minutos de pregação, então vamos encerrar. Essa é daquelas que eu não consigo chegar no fim. Então ainda tem coisas bonitas para nós aprendermos. Eu poderia correr muito, mas vamos perder boas lições do nosso Deus. Tantos exemplos bonitos que esses homens e mulheres nos deram. E faça o mais importante, eu quero resumir tudo assim. Faça o mais importante, como passei boa parte da pregação, mostrando a importância de fazerem logo o altar. Inclusive, dei título à pregação. Primeiro, o mais importante. Primeiro, o mais importante. Mas e o segundo? E o terceiro? Aí vem os porém isso, porém aquilo. Mas eu já faço o principal, eu sei que você faz, porém, está faltando o secundário. Eu já faço o principal e o secundário, porém, está faltando os terciários, e por aí vai. Isso é uma maneira de dizer, porque na realidade todos são muito importantes para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dar a ideia da vida cristã como sendo aquela famosa imagem de um osso amarrado num cordão, numa vara, e amarram a vara no pescoço do cachorro, e o cachorro vê o osso na frente dele, ele vai andando, e quanto mais ele anda, mais ele vê o osso, e nunca chega no osso, e nunca come osso, por nenhum, enganaram o pobre do cachorro. O osso está ali, mas ele não consegue pegar, porque está na frente dele, amarrado nele. A vida cristã não é esse algo frustrantemente inatingível. Pastor, porque assim o senhor desanima. Paciência. O senhor sabe o duro que eu dou para tirar um 6? Que eu dou na classe para tirar 6? Tem um colega que tira 9,5 e nunca nem estuda. Eu não nasci com isso. Então, eu sei o duro que eu dou para ser mediano como aluno. É dificílimo para mim. Então, o senhor sabe as lutas que eu tenho contra a minha carne, contra a maneira como eu fui criado, as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas lutas, para poder o senhor chegar a dizer que sempre vai ter porém, isso aqui não é importante, o importante é o que vai fazer. Não disse que não é importante, não disse que não estamos valorizando, não. E nem quero dar a ideia de uma corrida em glória, aqui, que você vai alcançar e nunca alcança, não é isso. De fato, nós nunca alcançamos a perfeição.
De fato, nós não alcançamos ainda estarmos livres da carne. Eu sei disso. Mas há muitos alvos aqui, pequenos, mas ao mesmo tempo grandiosos, que podem ser cumpridos. Há muitos caminhos que podem ser percorridos. Há muitas escadas que podem ser escaladas aqui nesta terra, que traz muito conforto e consolo e alegria e gozo no coração do crente. Mesmo ele sabendo que é imperfeito, mesmo sabendo que tem um monte de poréns pela frente, e vai ter até o último dia de vida, como comentei, isso não estraga, não anula, não torna embaçada a alegria, o prazer de um serviço dia a dia, naquilo que o crente pode dar a Deus. E se ele pode dar isto, dê, pode dar aquilo ou mais, isso é com Deus e a pessoa. Mas não fique nesta ideia, então, de uma coisa que não se consegue nunca agradar a Deus aqui. Eu desisto de agradar a Deus, desisto. Trabalho, ainda diz que tem porém. Eu trabalho, sirvo, faço isso, faço aquilo, sofro no trabalho, me sacrifico de todo jeito para Cristo e tal, aí no fim ainda tem porém. Não pense assim. Pense, sabe como? Eu já agradei a Deus. A rigor, eu já agradei a Deus. Na cruz, através da minha fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, eu me identifiquei a tal ponto com Cristo que eu já me dediquei a Deus ali, e Deus já me aceitou ali, e de uma maneira absoluta eu já agradei a Deus na cruz, já satisfiz a justiça de Deus, já mostrei a Ele o meu amor por Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Não tire da cabeça a ideia de não conseguir agradar a Deus de uma maneira mais plena. Se você é crente, você já o fez, no sentido de já estar totalmente perdoado nos seus pecados e justificado pela sua fé. Pronto. Esse sentido aqui de agradar a Deus com serviço, com vida ou com sacrifícios e tudo mais, é algo complementar. Não vou dizer que não é importante, porque nós estamos aqui nesta terra por isso e para isso, para desenvolver o que temos que fazer no restante dos nossos dias aqui. Mas nunca confunda isto com uma frustração de que eu não consigo agradar a Deus. Já conseguiu, e você já chega no trono dele. Já tem a ousadia de chegar diretamente a Ele, chamando de Pai, em Jesus Cristo. Saiba diferenciar essas duas coisas, porque assim você realmente, se não entender isto, você poderá ser um crente muito frustrado. E tem crente frustrado, que acha que seu trabalho não é suficiente para agradar a Deus, e Deus é um Deus insaciável, que quer cada vez mais. Não é isto. O que Ele queria de nós, Ele já obteve, falando do crente, Ele já obteve quando você se identificou com Cristo e seus pecados foram todos perdoados. Agora você diz assim: Senhor, eu ainda estou aqui nessa carne, cheio de defeitos, e eu vou fazer o que posso para mostrar minha gratidão a Ti. Vou falhar e tudo, mas agora é um filho agora que está querendo te agradar, pelo prazer de te agradar, não para conseguir um lugar no céu, porque eu já consegui. Tu és meu Pai. Então, pela Tua graça, eu já estou aceito como filho. Mas eu quero Te servir por prazer, por gosto, e graças a Ti, que Tu ainda me permites ter esse privilégio de, estando aqui na terra ainda, mesmo com pecados, cometidos ainda dia a dia, mas ainda consigo, de uma certa forma, santificado pelo Espírito Santo, te oferecer algumas coisinhas que te agrada. Aí sim, você se sente feliz, satisfeito e tenta melhorar neste aspecto. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder em nossas vidas, e teres nos aceitado como filhos
e te agradado completamente na cruz, sem faltar mais nada, não há uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo que precisa ser derramado ainda a meu favor, porque Ele já o fez. Muito obrigado. E nos ajuda a sermos servos fiéis, querendo te agradar, com nossas notas 4, 5, 6, 7, não importa, mas Tu sabes os nossos corações, as nossas dificuldades, as nossas intenções. E nos ajuda nisso, e que sejamos corajosos e nos exponhamos como luz do mundo perante o diabo e seus asseclas. Se nos devorar, devorou, e nunca ele vai devorar nossa alma. Esse devorar significa estragar nosso corpo, nossos bens, nossos queridos, mas um estrago muito limitado, muito pequeno, mesmo que inclua a morte, mas que não vale nada, nem arranha a vida eterna que já temos garantida no Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.